chamar o Vicente Carvalho, é formado em Comunicação e Propaganda pela Universidade de Rondônia e fundou um site Razões para Acreditar. Ele também acredita que coisas boas acontecem. Vocês acreditam? Ótimo, então pode vir. Agora nós vamos chamar a Edilma Santos, nascida na Bahia, chegou em São Paulo com 7 anos e com 4 irmãos, vem de uma família humilde e abriu, em 2011, realizou o sonho de abrir uma loja própria em Heliópolis, a Boutique Pimenta Rosa. Palma pra ela, gente, ela merece. E agora nós vamos falar da Manas da Obra, uma empresa inaugurada em 2015, que oferece serviços de manutenção residencial e reformas para mulheres LGBTQI. É demais, não é? É Priscila Vaiciunas. Olá, olá. Bom dia, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Quando a Ana, a gente se conheceu pessoalmente há uns 2 meses no TEDx da vida, no Pajuçara, que foi incrível. E aí ela já falou do fórum. E aí quando ela falou, eu falei, mas a primeira coisa do tipo, gente, o que eu vou fazer no fórum de empreendedorismo feminino, né? Começamos por aí. Mas ela falou, não, leva histórias, leva coisas que você conta aí no Razões. Então eu vou falar rapidamente do Razões e vou apresentar essas mulheres ótimas, tem muita coisa legal. O Razões é um site de boas notícias, que surgiu há 7 anos. Eu sou publicitário de formação, nasci no Maranhão, me cresci em Rondônia, moro em São Paulo, uma loucura. E há 7 anos surgiu para mudar um pouco, tentar mudar um pouco dessa leva horrorosa da gente só valorizar as notícias ruins. Eu sempre acreditei que tem muita coisa legal acontecendo no Brasil e no mundo, e sempre sentia que basicamente a gente não via essas coisas sendo faladas na mídia, na grande mídia. E aí surgiu sem pretensão de nada, foi basicamente uma ideia muito simples, basicamente criar um blog, né? Na época, 7 anos atrás, o blog ainda era muito forte, falando sobre coisas legais. Começou a crescer, não dava dinheiro nenhum, então acho que é legal também, vindo principalmente de uma palestra da Ana Couto, que é uma mulher incrível, que fala sobre empreendedorismo, é importantíssimo falar que ideias legais a gente tem o tempo todo, mas infelizmente nem todas são rentabilizáveis, né? Então eu queria viver do Razões, então comecei a pensar como ele poderia se transformar no negócio. Águas rolam aí há alguns anos, depois de uns 4 anos de existência do Razões, que eu comecei a entender ele enquanto negócio. Então a gente tem um universo muito grande de notícias inspiradoras, a gente começou a trazer as marcas para esse universo. Então hoje em dia as marcas, os projetos que a gente faz, elas só entram com a gente se elas estiverem fazendo coisas muito legais. Então hoje em dia a gente consegue escolher, e isso é um privilégio incrível, que marcas que a gente pode trabalhar. Então, quando a gente faz um projeto com alguma marca grande, o que essa marca está fazendo de interessante, ou o que a gente pode contar junto com elas. Bom, e aí, há uns meses atrás, a gente conta muita coisa legal, alguns de vocês já devem ter acompanhado ou não. Surgiu uma demanda muito grande, que a gente conta as histórias, e a gente sentiu a necessidade de ajudar ao final da história. Então a gente resolveu criar uma plataforma própria de financiamento coletivo, se chama Voa. Então a gente criou uma plataforma para a gente ter um pouco mais de controle sobre as histórias e como que esses valores arrecadados vão para elas no final. E aí desde então, tem 3 meses, já arrecadamos quase 600 mil reais em algumas histórias, o que é um número bastante alto. E estamos mudando histórias de pessoas comuns, né? Então a primeira grande história que a gente publicou foi da Dona Marina. Foi uma senhora que foi arrastada em Brasília, num carro, não sei se vocês lembram, que ela estava vendendo balão. E aí um casal estúpido arrastou ela ficou toda machucada, não tinha como se bancar, fizemos vaquinha, a meta era 10 mil, arrecadamos 80 mil. E agora, além dela se manter, ela está comprando uma casa. Então, esse tipo de coisa que a gente tem feito por aí.
Bom, mas eu estou aqui para falar com essas duas maravilhosas. Quando a Ana falou, eu falei, eu quero trazer mulheres fodas que estão fazendo coisas incríveis e que de repente não estão no mainstream aí de palco, não estão no mainstream aí de palestras. Então acho que é uma nossa missão também enaltecer esse tipo de negócio. Então eu queria que a Edilma se apresentasse, falasse rapidamente da história dela até ela chegar na Pimenta Rosa, e aí o resto a gente vai conduzindo. Oi, gente, bom dia! Gente, eu sou Edilma Santos, tenho 32 anos. Cheguei aqui em São Paulo criança ainda, com 7 anos de idade, né? Com isso que eu tinha obrigação, o pessoal do Norte é assim, né? Eu não sei quem é nordestino aqui deve saber. São meio rancorosos. Quem é a mulher mais velha, as filhas, normalmente tem obrigação de cuidar da casa e de todas as crianças, né? Vamos se dizer, a gente é a segunda mãe, né, das crianças, porque a gente tem a obrigação de cuidar da casa em si e cuidar deles também enquanto os pais trabalham. Essa foi a minha função durante alguns anos. Depois que eu vim para cá e fiquei cuidando dos meus irmãos, nós somos em 5, como eu sendo a mais velha, eu cuidei deles durante esse período. E foi se passando o tempo. Com isso eu trabalhei também de babá, entreguei panfletos no Farol, porque eu queria ter o meu próprio dinheiro. A minha mãe e meu pai, com 5 filhos, não tinham condições de dar tudo que eu precisava. Então, a gente crescendo, a gente começa a ver que a gente precisa de uma sandália melhor, de uma roupa melhor. Então, a gente começa a ter o desejo de ter as coisas. E com isso foi crescendo o meu desejo. Comecei a trabalhar em loja, lá do bairro mesmo, ali do Ipiranga, na Rua Silva Bueno, não sei se alguém conhece aqui. E com isso, gente, foi surgindo o desejo de ter o meu próprio negócio. Aí eu falei, nossa, é interessante, todo mundo falava que eu era super simpática, que eu dava para fazer isso. E comecei a pensar nessa possibilidade. Só que aí tem aquela, não quero trabalhar de domingo a domingo, né? Porque, gente, não dá, né? E foi passando o tempo, trabalhei em firma, só que o dom de empreendedora não saía de dentro de mim, gente. Ficava ali, aquele dom de... E na hora do almoço mesmo, na empresa, eu comecei a vender bijuterias. Eu ia na 25 de março, comprava brincos, pulseiras e comecei a vender. Fazia bazar mesmo no horário de almoço. E foi passando. Depois o pessoal, abre o seu próprio negócio. Aí surgiu a oportunidade dentro mesmo da comunidade, surgiu um ponto. Eu fiquei pensando naquele ponto. Na época eu também estava fazendo faculdade de administração de empresas. Surgiu a possibilidade de eu fazer o estágio ou eu abrir o meu próprio negócio. Aí eu falei, se eu for trabalhar no estágio, de qualquer maneira eu vou estar trabalhando para outras pessoas do mesmo jeito. Por que que eu não vou trabalhar para mim? Então, gente, meti as caras mesmo. Fui à luta, arregacei as mangas, com frio na barriga, porque a gente fica com medo quando abre o seu próprio negócio. Mas, enfim, deu super certo. Depois de um ano, a Pimenta Rosa, né, ficou ali linda. Passando um tempinho, eu resolvi reformar ela. Por que que eu resolvi reformar ela dentro da comunidade? Porque eu fiquei imaginando, as pessoas saem daqui de dentro para ir ao shopping. Por que que eu não posso trazer o shopping até elas? Então, eu falei, eu vou fazer uma boutique dentro da comunidade. Eu formei, investi, pedi empréstimo, porque a gente, quando está assim, não tem como. Fui lá, fiz o empréstimo, fiz a reforma. A loja ficou linda, ficou muito bonita. Foi a primeira boutique dentro da comunidade de Heliópolis. Hoje em dia ela está ampla, está bem maior. Antes eu não tinha funcionários, gente. Hoje em dia eu consigo dar emprego para 4 funcionários. Pessoal mesmo da comunidade. Então a gente consegue ajudar, né? Obrigada. Obrigada. E hoje eu estou aqui contando a minha história para vocês com muito orgulho, sabe, da minha história, da onde eu vim, por onde eu comecei. Muito feliz também de estar aqui. Obrigada, Vicente, pelo convite e poder compartilhar um pouco para vocês do que é a Pimenta Rosa e a minha história Edilma Santos, tá bom? Demais, né, gente? É isso. Obrigada. Edilma é maravilhosa. Conheci no evento, eu falei, meu Deus, que mulher maravilhosa. Outra mulher maravilhosa que está aqui comigo, eu conheci também para contar a história dela nas Razões, a matéria, e aí eu achei incrível e de uma necessidade e de uma oportunidade incrível, que é a parte de obras e manutenções, que é um universo ainda tão masculino, e a Priscila tem uma história muito legal também. Bom dia, pessoal. Estou um pouco emocionada aqui. Maravilhosa. Quando eu pensei na empresa...
quando eu pensei na proposta da Manas à Obra, foi num momento muito crítico em que as redes sociais estavam empavorosas, assim, relatando muitos casos de assédio cometido por prestadores de serviço. E isso me deixou muito magoada, porque eu ficava imaginando assim, como que alguém se põe a prestar serviço para uma pessoa e chega na casa dela e vê ela com uma roupa curta e tenta assediar ou tenta estuprar essa mulher. E como eu fui vítima de violência sexual durante a minha adolescência, isso foi um gatilho muito grande e uma motivação para eu iniciar algo pensando nesse viés. Então, em 2015, eu estava desempregada e não conseguia voltar para o mercado. E no final de semana, na época, ainda namorava, minha esposa maravilhosa, que sempre me acompanha, minha investidora. A gente conversando, a minha sogra falou, olha, eu vi uma matéria na televisão falando sobre marido de aluguel, e eu achei interessante, você não sabe fazer essas coisas? Eu falei, sei. Divulga para os seus amigos, pelo menos você não fica sem dinheiro, né? Até você conseguir um emprego formal e tal. Eu falei, tudo bem. E aí eu comecei a chamar todos os meus amigos. Olha, se você precisar de trocar chuveiro, me chama, né? Eu faço um preço especial. E um antigo supervisor falou, Pri, faz uma página no Facebook, você não vai pagar nada, de repente vira um negócio. E aí eu comecei assim, né, mais ou menos em abril, maio, aí fui no Sebrae, pedi orientação, porque até então eu nunca tinha pensado em abrir uma empresa e tal. E conversando com uma das funcionárias, ela falou, olha, Priscila, a sua ideia é muito inovadora, eu acho que você tem que investir. Eu não conheço nenhuma empresa que é voltada para esse público. E quando eu cheguei lá, eu abri meu coração para ela, né? Eu falei assim, então, eu não queria que fosse uma empresa só com mulheres, né? Eu, como uma mulher lésbica, eu quero fazer algo pela minha comunidade. Então, a partir daquele momento, eu comecei a pensar que o ideal para mim seria, sim, dar oportunidade para mulheres, né? Porque é um ambiente super masculinizado. Porém, a minha prioridade hoje é dar essa oportunidade para pessoas transexuais, porque, infelizmente, são as pessoas que mais sofrem dentro do mercado de trabalho. Elas não têm oportunidade. E quando eu me deparei com isso e falei para ela, ela falou, eu acho que é um case de sucesso. Vamos investir. E aí, eu não tinha dinheiro, 2 anos desempregada e tal. Aí comecei a divulgar em grupos do Facebook. E aí, a minha esposa fez um investimento inicial de R$50 para eu atender minha primeira cliente. E essa sociedade está funcionando até hoje. Eu ainda não tenho funcionários, né? Eu estava comentando com o Vicente que eu tenho essa dificuldade ainda, porque é uma área predominantemente masculina. Então, hoje a gente tem alguns projetos, né, para desenvolver essa mão de obra. A gente estava conversando, é muito legal, porque assim, eu particularmente, são histórias como essa que eu me conecto. Geralmente não, meu sono. Todo dia em evento, aí a gente vai se emociona de novo. Porque são histórias que a gente não vê em evento e tudo mais. E eu queria que você contasse desse projeto que você está fazendo de ministrar aulas com o pessoal do Habitat. Queria que você contasse.
Hoje, depois de 4 anos aí de batalha, o ano passado a gente fechou uma parceria com a Habitat para a Humanidade, que atua dentro de Heliópolis, né? A Habitat é uma ONG americana que financia melhorias dentro dos imóveis para famílias de baixíssima renda. O que são essas melhorias? De repente precisa fazer um reboco por conta de não prejudicar a saúde das pessoas. Eles fazem um levantamento, põem uma equipe lá e aquela família vai financiar aquela reforma de acordo com o que eles podem pagar. Inclusive, dentro da comunidade existe, né, um banco, entre aspas. Sim, né? existe. E é bem bacana isso. Quer falar sobre o Fala dessa iniciativa específica, a gente vai trocando. Não, existe mesmo dentro da comunidade. O banco, eles falam normalmente, tem o Banco do Povo, né? E eles por exemplo, tem uma loja lá de material de construção, você vai e faz o orçamento, pega todo, faz a reforma e depois você vai pagando aos poucos, porque como a comunidade é um pouco carente, não é todo mundo que tem uma condição financeira de fazer uma reforma, de estar com a sua casa melhor. Então, eles dão essa oportunidade para as pessoas mais carentes mesmo da comunidade. Não só isso, mas lá também tem outros projetos, como os CCAs dentro da comunidade, que ajudam crianças também carentes. Tem vários projetos lá, gente, que são incríveis de vocês. É porque eu que sou de lá, eu consigo falar. Mas quando a gente está de perto, a alegria deles de ver quando chega o dia das crianças, levam brinquedos, sabe? É incrível, eles se divertem demais e o olhar deles, gente, não tem preço, sabe? São coisas como essa mesmo que faz o nosso coração, né, se alegrar cada dia mais. Demais. Então, esse projeto com a Habitat, a gente vai se inserir dentro da comunidade de Heliópolis e oferecer curso, né, de capacitação profissional para essas mulheres, porque eles têm um levantamento que mais de 52% das famílias dentro da comunidade é composta, né, por mulheres. Ou só a mãe com os filhos, ou uma família toda de mulheres, né? A configuração familiar dentro da comunidade é mais de 52% feminina. Sim. Então, para que a gente evite também esse tipo de situação dentro da comunidade, a gente vai oferecer essa capacitação lá. Também tem muitas travestis e transexuais. Sim, né? sim. Então, o nosso foco é capacitar essa mão de obra. Vamos atuar dentro da comunidade e fora, né, as pessoas que estiverem capacitadas vão vir trabalhar na Manas à Obra, né, dentro de Heliópolis, que faz parte dessa parceria com a Habitat, e comigo nas obras que eu faço aqui fora. Então elas vou gerar renda, né, para a comunidade e melhorar, né, a vida financeira dessas mulheres. Nossa, vai ser maravilhoso. Sem falar que vai dar também uma visibilidade diferente para as pessoas. Vai falar bem assim, não, eu posso também, né? Eu posso colocar a mão na massa mesmo, Sim. quebrar a parede, né? Eu sempre Muito brinco bom. de tipo, vai ter travesti na obra sim, Vai ter ter, viado sim. na obra sim, Sim. vai ter sapatão sapatão na também. obra sim. A gente vai dominar isso aí. Já está dominado. Eu Parabéns. sempre brinco, porque assim, é muito machismo, né? Às vezes tem alguns homens que trabalham comigo e a gente vê o comentário deles, assim, você fala, não, isso não pode mais acontecer, né? Século XXI, não dá mais para rolar esse tipo de brincadeira e comentário. Então, o objetivo hoje é essa formação, né, que está para acontecer. Exato. Então, inclusive, a gente estava conversando que eles estão em busca de patrocinadores, então temos muita gente legal aqui. Então, conversem com a Priscila depois do evento para fazer esse projeto acontecer. Basicamente, é para treinar essas mulheres para qualificar a mão de obra. Então, acho que é uma coisa que todo mundo ganha. Quando a gente fala de marca também, né, a gente tem questionado muito isso com as marcas, do tipo, filhão, legal, você apoia lá a parada em julho, mas o que você faz efetivamente? Né? Não é só desfilar na rua, né? É efetivamente ajudar projetos que fazem acontecer diferença lá na ponta, que às vezes nem chega dentro das agências de publicidade, que a gente sabe. Uma coisa que eu queria que a Dilma contasse
ela usa as redes sociais, menino, de um jeito maravilhoso. Queria que ela contasse um pouco do que ela faz para fazer cliente, para fazer venda, um bafo. Gente, eu amo as redes sociais, né? Hoje em dia, as minhas vendas estão na faixa de 80% somente das redes sociais. O Instagram, então, ó, realmente, gente, redes sociais tá muito boa. E eu falo para vocês, eu aproveito essas ferramentas e eu exploro ela das melhores maneiras possíveis. Uma delas é que eu faço vários vídeos. Aí, falar nisso, é porque não dá para colocar. Gente, siga lá, é @oficial Boutique Pimenta Rosa, tá? No Instagram. Eu já faço logo para vocês dar uma olhada lá. Faço os vídeos mostrando os looks em mim mesmo, todos os detalhes, todos os modelos que chegam na loja eu faço. E eu tive uma ideia que eu achei bem legal. Por exemplo, às vezes a gente traz uma mercadoria e ela não teve uma saída muito rápida. O que a gente faz? Eu tô com ela aqui encalhada, o que eu vou fazer? Sabe o que eu fiz? Comecei a fazer leilões ao vivo daquela peça. Eu pegava a modelo, colocava nela e falava, gente, olha, vou começar com X valor. E as pessoas começavam a dar lance, vários tipos de lance. Isso no Facebook e no Instagram. Vários tipos de lance. Aí eu falava, dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem dá mais? E, gente, incrível que pareça, a peça, não só a peça, mas como outras peças também da loja saíram assim, em um piscar de olho. Então eu acho que a ferramenta está aí, a gente tem que realmente usar a cabeça para poder usar ela ao nosso favor, aos nossos negócios, porque dá sim para a gente fazer dinheiro muito usando as redes sociais, a gente empreender do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente ama. E é isso, eu faço com muito amor, muito carinho. Eu acredito que todo mundo também consegue fazer, né? Mas, oi Dilma, uma coisa que eu acho que também quando eu assisti a você no primeiro evento, você falando disso, né? Que levar a oportunidade de ter uma boutique dentro de Heliópolis, dentro da comunidade, é super empoderador, do tipo, gente, você não precisa sair daqui para ter uma boutique legal, ter um ambiente legal. Então, eu queria que você contasse um pouco por que você decidiu transformar em boutique e não ser mais uma loja, né? Pô, vamos fazer uma coisa legal, só porque a galera de comunidade não pode ser bacana, não pode ser bonito? Eu acredito, gente, no poder feminino e na autoestima. Lá tem muitas mulheres que realmente têm a baixa estima lá embaixo, que a gente olha e fala, não, eu moro na comunidade. E muitas vezes até me perguntava, logo quando eu fiz a reforma, você falou, por que você vai investir tanto dentro de uma comunidade, dentro de uma favela? Por que você vai fazer isso? Falei, não, é exatamente na favela que eu tenho que fazer acontecer. É exatamente dentro da favela que eu tenho que trazer algo diferente. Não é porque é favela que eu vou deixar, não, é favela, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Pelo contrário, a gente tem que mostrar que a gente pode sim, que a gente pode acontecer, que a gente pode trazer o melhor para dentro da comunidade também. Não é só lá fora que tem, lá dentro também pode ter. Então, eu comecei a pensar dessa maneira que realmente elas não precisavam ir ao shopping para poder ter uma roupa de qualidade, um calçado de qualidade. Não, o shopping poderia vir até elas. Então, eu falei, eu vou transformar essa loja, Pimenta Rosa, como boutique Pimenta Rosa. Aqui, sim, dentro da comunidade, vai ter uma boutique com roupas de qualidade, com um melhor atendimento. E tudo isso, mesmo que tenha lá fora, ela também precisa ter aqui dentro. Isso foi um dos meus diferenciais. Porque as meninas falaram, nossa, ela tá maluca de fazer tudo isso aqui dentro. Pelo contrário, gente, quando eu fiz isso, automaticamente as vendas aumentou bastante. Né? O pessoal começou a ver a loja com outros olhos, porque saiu daquele tipo lojinha, né, de comunidade, foi para um outro padrão. Então, isso diferenciou perto das outras, tanto que depois de 2 anos, teve lojas que já automaticamente serviu de inspiração para outras lojas. Com isso, fez a economia girar, outras lojas começou a reformar também as suas lojas, começou a fazer diferente, lojas de calçado apareceu, começou a vir outros tipos de lojas, outros fornecedores. Hoje em dia, lá na Avenida Mesa da Estrada, tem Bradesco, tem Marabras, tem vários tipos, tem outros bancos, Caixa Econômica, que antes não tinha. Então, quem tem que fazer acontecer somos nós mesmos. É a gente que tem que fazer. Entendeu? Ai, gente, não dou conta, não. E, Priscila, me conta. O que você imagina para o futuro da Manas à Obra? O que você almeja? Então,
quando eu tinha uns 16, 17 anos, que foi quando minha mãe me obrigou a fazer o curso técnico, que foi o que me inspirou, né? Que eu gosto muito de obra, então eu fui fazer edificações. Eu via que tinha só homem dentro do curso. Nós éramos em 4 mulheres. Isso me incomodava, porque eu falava, gente, não é possível que não tenha uma mulher que não gosta de mexer com obra, que não gosta de apertar um parafuso, não gosta de pintar, não gosta de rebocar. E isso deixava minha cabeça confusa. Então, naquela época, eu já tinha pensado em algo assim. Eu queria fazer arquitetura e eu ficava, quando eu for arquiteta, eu vou ter uma empreiteira só com mão de obra feminina. Isso eu expandi, né? Então, eu não quero só mulheres trabalhando comigo. Eu quero travestis, eu quero homens, eu quero todo mundo. Mas de uma forma que a gente possa desconstruir, melhorar o nosso entorno. De uma forma que você me contrate para fazer uma reforma na sua casa e não corra o risco de ouvir uma piada, de alguém tentar te assediar, né? De alguém quebrar uma barreira, um limite, né? Do seu corpo, sabe? Então, o meu objetivo é esse, que daqui para frente a Manas Obra possa estar em todos os lugares e que a gente consiga gerar mais renda, mais trabalho, né? Mais empoderamento para essas pessoas. Sim. E empoderamento acontecendo, não é um empoderamento de um conceito. A gente não está falando de conceitos etéreos, sem a gente conseguir visualizar. A gente está vendo pessoas reais, fazendo coisas reais, dentro do universo possível. Então, nosso tempo acabou. Mas o que eu queria deixar aqui é dizer que eu estou muito feliz de ter vindo aqui, de trazer essas 2 mulheres incríveis, de poder falar de um universo que às vezes não chega, né? Então, de pessoas empreendedoras que estão lá no corre do dia a dia, fazendo negócio da loja, a Priscila fazendo as coisas de obra, e eu espero que a gente, de alguma forma, inspire a todo mundo e quem esteja assistindo a também seguir seus sonhos e acreditar que tudo pode dar certo. Tá bom? Muito, 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 muito obrigado. Obrigada.